noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossos irmãos, os dois planos da vida. Nossos irmãos que estão nos assistindo em mais essa oportunidade. E os irmãos que vão nos assistir depois, né? Que sejam todos bem-vindos. E que para iniciarmos, né, a mais essa palestra, esse bate-papo, que nós possamos iniciar fazendo a prece. E eu convido a todos a fechar os nossos olhos e que possamos, Senhor, neste momento, elevar o pensamento a Jesus. Que possamos aquietar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos sentir as emanações de amor de nosso Mestre Jesus, a tocar a nossa alma, o nosso ser, essa bondade fecunda e infinita desse amor que Jesus emana para cada um de nós. E que possamos, Senhor, através dos Teus ensinamentos, através, Senhor, do Teu exemplo de amor, estarmos sentindo essa oportunidade de juntos, nessa emanação, fazermos a prece que o nosso Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos, quando ainda não sabíamos falar com o Pai, com Deus. E Jesus assim ensinou aos seus discípulos e nos ensina até hoje, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo, que carinhosamente, né, chamamos de GEAF, né, que é o Grupo Aprendizes da Fraternidade. E o nosso tema de hoje, já que estamos, né, próximo ao Natal, né, hoje é dia 12, né, mais 2 semaninhas aí estamos comemorando o Natal. E a nossa palestra de hoje, lógico que não poderia ser outro tema do que o Natal. Mas, como tema, eu coloquei um presente para Jesus. E aí eu fiz uma pesquisa sobre o Natal, porque a gente fala do Natal, mas de onde surgiu? Né? Como surgiu? Né? Quem colocou ali dia 25 de dezembro? Aí a pesquisa que eu fiz, olha que interessante, Natal, onde aconteceu sua origem, o seu significado. Natal vem do latim natalis, derivado do verbo nascer. E realmente é o nascimento de nosso Mestre Jesus. A data oficial do dia 25 de dezembro foi proclamada pelo Papa Júlio I, entre os anos de 337 e 352 depois de Cristo. No entanto, a primeira menção feita ali no cronógrafo, olha que nome bonito, cronógrafo, né? E o que é o cronógrafo? É o calendário ilustrativo de 354 depois de Cristo, no ano de 354. É que ali estava já escrito, dia 25 de dezembro, o nascimento de nosso Mestre Jesus. É claro
claro que esta realmente não é a data, né? É uma coisa simbólica, não é a data em que Jesus, né, fez o seu aniversário. Nós comemoramos, foi criada essa data, é uma data cristã, né? E alguns estudiosos, historiadores, né, uns falam que Jesus nasceu mais ou menos no mês de abril, outros falam que foi mais ou menos em março, outros falam que foi em outubro. Mas o importante é que, graças a Deus, Jesus nasceu, né? Graças a Deus. E se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, reunidos, nos dois planos, dos dois planos da vida, é porque nós acreditamos em Jesus, não é? E aí, essa escolha, né, foi feita devido assim, já havia algumas festas cristãs, e aí eles aproveitaram para colocar próximo. E aí ficou dia 25 de dezembro. Né? E acho interessante porque todos nós, se nós formos num shopping, se nós formos em qualquer lugar, neste mês as pessoas estão ativas, né? Querem comprar, querem fazer uma festa, querem reunir com a família, querem trocar presentes. Isso é uma coisa boa? É bom. Não é bom reunir a família? Não é bom trocar o presente? Não é bom dar uma lembrança para quem você ama? Nem que seja um abraço. Não é tão bom? É bom. Mas nós temos que tomar cuidado quando no meio dessa agitação nós esquecemos de nosso Mestre Jesus. Nós esquecemos. E eu que tive a oportunidade de alguns anos ser evangelizadora, né, de crianças, principalmente das crianças menores, é interessante, porque quando nós falamos para a criança, o que é o Natal? O que você gosta no Natal? Ah, Papai Noel vai trazer presente. Nossa, tia, tinha uma mesa farta, um monte de comida. Aí eu pergunto, e o que se comemora no Natal? Ninguém sabe. As crianças não sabem por que existe um Natal. Aí eu falava, olha, tem alguém muito, mas muito especial que nasceu nesse dia. Que nasceu numa manjedoura. E que veio nos trazer a salvação. Veio nos ensinar. E eu fazia de tudo para que eles pudessem levar consigo que no dia 25 de dezembro existe porque comemoramos o nascimento de nosso Mestre Jesus. E isso que é importante. E aí eu procurando no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, no Novo Testamento, eu achei no capítulo 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E no item 1, que também ali está em Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. E aí, neste item, eu vou fazer um pequeno comentário, né? Diz que o rei voltaria, sentaria no seu trono. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele sentaria em seu trono. E aí chamaria e colocaria alguns à sua direita e outros à sua esquerda. À sua direita, as ovelhas, à sua esquerda, os cabritos. As ovelhas eram aqueles que tinham ali cumprido as leis, que tinham feito a vontade do Pai. E aqueles à sua esquerda eram aqueles que perderam a oportunidade. Então, aqueles que estavam à esquerda, que estava denominado ali pelos cabritos, eles seriam apartados. Mas aqueles à sua direita, as ovelhas,
Jesus disse para eles que seria deles o reino dos céus. E ainda disse uma parte muito interessante. E disse assim: eu tive fome e me deste o que comer. Eu tive sede e me deste o que beber. Era hóspede e me recolheste e me abrigaste. Estava nu e me cobriste. Estava enfermo e me visitaste. Estava em cárcere, preso, e vieste me ver. E assim, eles perguntaram ao Senhor: Senhor, quando foi que nós te vimos faminto e te demos o que comer? Quando foi que vimos vós sequiosos e demos a ti o de beber? Quando tivemos em ti como hóspede e te recolhemos, Senhor? Quando foi que nós viemos ver você nu e nós os vestimos? Quando foi que estava, Senhor, enfermo ou em cárcere e nós fomos te ver? Aí então o Senhor disse: na verdade vos digo, que quantos de vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que estará fazendo. Olha só. E aí eu pergunto, o que nós podemos dar de presente ao nosso Mestre Jesus? Porque Ele é o aniversariante. O que faria Jesus sorrir? O que faria Jesus trazer consigo a alegria e a felicidade? Talvez não seja este exemplo que está no Evangelho, que está na Bíblia? Quando nós vemos nossos irmãos mais necessitados, porque os pequeninos que aqui está escrito, é os necessitados. É aqueles que não têm o alimento, não têm o que vestir, têm sede, têm fome. É aquele que pede o auxílio. Estes são os pequeninos. São os necessitados que muitas vezes encontramos pelo caminho e que muitas vezes nos bate a porta. Então, tudo o que fizermos, mas com amor, com carinho, com respeito, porque são irmãos, são como nós. O coração bate, sente amor, sente tristeza, sente medo, sente receio, assim como nós. E eles precisam do nosso olhar, do olhar de amor, de caridade. Talvez seja por isso que este capítulo está justamente no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Talvez aqueles que estavam à direita é que conseguiram praticar a caridade com amor, com dignidade. E aqueles que estavam à esquerda podiam ter feito, mas pelas suas escolhas, talvez pela falta de entendimento e de compreensão, perderam grandes oportunidades. E isso, meus irmãos, é para todos nós. Até mesmo, hoje o que mais tem quando nós saímos, é pessoas ambulantes vendendo, seja uma bala, seja um chiclete. Às vezes nós não temos, naquele momento, como auxiliar, com espécie em dinheiro, mas olhar nos olhos e dizer: olha, eu não tenho, mas que Deus te abençoe. Quantos deles que a gente já teve a oportunidade de chegar em um semáforo e às vezes a gente não tinha
ali um trocado para dar, e eles disseram, não tem importância, que Deus te abençoe. Olha só, gente, eles abençoando a gente, não é? E esta benção, meus irmãos, é muito importante, porque essas bênçãos muitas vezes nos salvam, nos cura, e são oportunidades que estamos perdendo. Então, essa passagem do Cristo, né, que traz esse significado do Natal, não é só reunirmos, não é só bebermos, comermos, troca de presente, é muito mais que isso, meus irmãos, é muito mais. É a oportunidade de sermos úteis. É a oportunidade que temos de praticar e fazer o bem. É lógico que nós temos 365 dias no ano, temos. Mas é nesta época em que alguns irmãos espirituais falam que o nosso planeta, espiritualmente, que o nosso planeta é da cor azul. Mas espiritualmente, é nesta época de Natal, em que somos tocados no coração, é que realmente espiritualmente ele fica azul. Porque muitas vezes ele se encontra escuro, enegrecido. Por que enegrecido e escuro? Talvez pela intolerância, pela falta da caridade, pela falta de entendimento, pelas brigas, pelos desentendimentos, pelas lutas do nosso dia a dia que vai nos deixando muitas vezes pesados. E perdemos muitas oportunidades. E isso, meus irmãos, me faz lembrar de uma passagem também muito, mas muito bonita, que se encontra também na Bíblia, no Novo Testamento. E ele nos fala a seguinte frase, no capítulo de João, no capítulo 21, versículos de 15 a 22. Eu achei tão bonita essa passagem, meus irmãos. É uma passagem de Jesus com Simão Pedro. E neste capítulo, nesses itens, Jesus estava junto com os discípulos reunidos. E ali eles se alimentavam. Depois de se alimentar, Jesus se aproxima de Simão Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Simão Pedro, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E Jesus, olhando para Pedro, e Pedro disse: sim, mestre, eu vos amo. Então, apacente as minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E ele diz: mestre, eu vos amo mais do que tudo. Então, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou encabulado, porque pela terceira vez Jesus perguntava se Pedro o amava. E diz: mestre, vós sabeis de todas as coisas, Senhor. Vós sabeis o quanto eu vos amo. E Jesus disse: então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. E hoje, próximo ao Natal,
Eu pergunto, se hoje Jesus chegasse para cada um de nós que aqui estamos e perguntasse: você me ama? Então, cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. E por que Jesus falou isso para Pedro? Entre muitos que explicam essa passagem, eu gostei daquela passagem que Pedro era a pedra e representava a pedra onde ali iria estar a igreja de Jesus. Então, ele estava dizendo para Pedro: ame, cuide. Se me ama, ame igual a eles. Se me ama, apacente as minhas ovelhas. Se me ama, ampara as minhas ovelhas. E hoje Jesus chega para cada um de nós, fazendo a mesma pergunta: me amas? Tu me amas? Então cuide das minhas ovelhas. E quem são as ovelhas, meus irmãos? São os pequeninos, são os mais necessitados. Eles são as ovelhas. E é talvez estas ovelhas que nós vamos auxiliar e vamos ajudar, vai ser a nossa passagem para o plano espiritual, de uma maneira suave, de uma maneira em que todos nós possamos passar com amor, com carinho, recebendo assim pela equipe espiritual, nós chegando ao outro lado da vida e dizendo: passastes pela porta estreita, meu irmão, venha, segue-me, pois é vosso o reino dos céus. Então, meus irmãos, e nestas palavras que nos traz assim a reflexão, nós, neste período que antecede o Natal, porque o Natal é um dia apenas e passa muito rápido, mas que essa mensagem possa estar conosco nos 365 dias do ano. Nessa oportunidade que temos de servir sem nada exigir. E para encerrarmos, eu encontrei uma história como uma evangelizadora, antiga evangelizadora, Achei uma história muito lúdica, mas que nos traz assim um entendimento de tudo isso que nós falamos. Essa história acontece com um homem, um camponês, um homem muito simples, um homem russo, que mesmo do outro lado do mundo, ele orava e pedia por anos que Jesus pudesse ir na sua casinha e pudesse visitá-lo. Era o seu maior sonho que Jesus viesse à sua casa. E uma noite ele sonhou. E neste sonho, um espírito, um anjo que apareceu para ele, disse que no outro dia ele iria receber a visita de nosso Mestre Jesus. Ele, assim que despertou, acordou, ele mal podia acreditar: Jesus na minha casa. E então, desde manhã, ele arrumou toda a casa, preparou, e como estava no inverno, e muita neve, uma chuva de granizo que caía junto à neve, ele pensou: vou fazer uma sopa bem quentinha, e ele gostava da sopa de couve, e ele fez uma panela de sopa para que ele pudesse esperar o mestre chegar.
E então, depois que ele preparou a casa, a sopa, ele sentou na sua poltrona e viu que a neve caía incessantemente. Então, ele sentiu uma vontade de chegar próximo à janela. E aí ele viu um homem que cambaleava e que trazia com ele um enorme saco. E era um vendedor, um ambulante. E via que pela neve tropeçando, ele sentiu dó, sentiu pena, se compadeceu e foi ao seu encontro. Levou até a sua casa e lá ele levou até a lareira onde estava ali aceso o fogo. Colocou ele para que pudesse assim se esquentar. Deu um prato de sopa e ele ali descansou por alguns instantes, alguns minutos, até que novamente ele pegou tudo aquilo que ele estava levando de suas mercadorias e seguiu a viagem, agradecendo de todo o coração àquele Senhor. E aí, novamente, ele se sentou na poltrona, aguardando a visita. E aí, ele percebeu que pela janela alguém passava. E ele falou, será que é o Mestre Jesus? Mas quando ele chegou na janela, ele percebeu que era uma irmã, uma pedinte, que mal tinha o que vestir para aquecer do frio, não tinha. Ele se compadeceu e foi até lá, buscou aquela irmã com suas roupas, os seus trajes tão simples, tão humildes, rasgados. Ele colocou também ela ali para se aquecer. Deu para ela um prato de sopa e uma capa que ele tinha de lã muito quente, para que ela pudesse ali se aquecer, porque ela tremia de frio. E ali ela ficou por algumas horas, até que ali levou com ela aquele casaco. E ela seguiu sua viagem, pois queria chegar até a casa de seus familiares, que moravam num casebre muito simples e humilde. E aí, ele sentou novamente em sua poltrona e falou, bom, agora, né, Jesus com certeza vai chegar. E aí, ele viu alguém que chorava. E ele falou, mas quem está chorando? Novamente, ele foi até a sua porta e viu uma criança, um menino, que cambaleava em meio à neve e estava quase desmaiando de fome. Então, ele pegou aquela criança no colo, levou até o interior de sua casa, colocou ele perto ali para que pudesse se aquecer na lareira e deu também para ela um prato de sopa. E pegou um cobertor bem quente e cobriu aquele menino que se deitou no chão, no tapete e acabou adormecendo. E então, vendo aquela criança, ele se sentou novamente e viu como aquela criança trazia com ela uma pureza. E ele adormeceu. Ao adormecer, ele sonhou. E ele viu daquela lareira que pitava com fogo, ele viu que aquela luz emanou por toda a sua casa. Era uma luz tão alva, tão linda. E daquela luz veio Jesus. E naquele sonho, ele se levantou e disse, ah, mestre, vós viestes, como prometido. A minha casinha, Senhor, aguardava a sua visita ansiosamente. E Jesus
sorriu para ele e disse: Ah, meu irmão, pois eu vos digo que vos visitei a você por 3 vezes. E ele disse: Como assim? Por 3 vezes o senhor veio me visitar? Sim. Quando ajudaste aquele homem, aquele vendedor ambulante, estava me ajudando, estava fazendo por mim. Quando ajudaste aquela irmã pedinte, que estava a sofrer com fome e com frio, também fizeste a mim. E quando ajudaste a esta criança que aqui se encontra deitada, neste aconchego de amor, também fizeste a mim. E Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir e entender e compreender. E disse: todo aquele que fizerdes a um dos meus pequeninos, dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que estará fazendo. Este, disse ele, é o meu melhor presente, que podeis assim doar. E desde então, aquele homem tão simples, tão humilde, foi tocado em seu coração e percebeu que toda vez que ele ajudasse, que ele pudesse auxiliar, ele estaria também fazendo a Jesus. Então, meus irmãos, que esse Natal, que mais este ano abençoado, de muitas provas, mas também de muitas coisas e realizações que nós conseguimos. Porque também aprendemos com as dificuldades e com as provas, não é mesmo? Então, que possamos pensar o que eu posso dar de presente ao nosso Mestre Jesus, ao nosso meigo nazareno, nessa data em que muitos cristãos comemoram o nascimento daquele que veio com a missão de trazer a salvação, de nos ensinar a amar, a perdoar, pois este é o melhor presente que podemos dar ao nosso Mestre Jesus. E assim eu convido aos irmãos para fazermos a prece de encerramento de mais esta palestra desta noite. Que possamos, Senhor, elevar a nossa prece a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e pedirmos, Senhor, pelos nossos irmãos mais necessitados, por aqueles, Senhor, que muitas vezes perderam tudo o que tinham e que muitas vezes fazem das ruas, dos pontilhões, um lugar, Senhor, para pernoitar, para viver. Muitos são aqueles que se encontram sozinhos e muitos são aqueles que estão ali com seus familiares. Senhor, que a sua misericórdia chegue a todos esses irmãos. Que anjos encarnados toquem, sejam tocados em seus corações. Que eles possam levar, Senhor, um aconchego, um alento, um alívio, através, Senhor, de um alimento, através de um vestimento e através de um olhar, Senhor. Porque Jesus curava com os olhos. Jesus curava com as palavras. Então, Senhor, que sejamos na terra pequenos anjos, guardiões
de sermos úteis à causa divina, à causa de nosso Mestre Jesus. Vos pedimos o vosso amparo àqueles que se encontram doentes, enfermos do corpo e enfermos da alma. Aqueles que se encontram nos hospitais e que rezam, Senhor, e pedem que Deus e Jesus os ampare, que vos fortaleça, que possam auxiliar em seu restabelecimento. E também por aqueles que estão adoentados e que se encontram em seus lares. Que todos eles, Senhor, possam receber essas vibrações, Senhor, de amparo, de amor e de cura a chegar a todos esses corações. E vos pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, porque todos nós somos irmãos, filhos do Pai. Que essa prece chegue para todos os corações, para os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos. Que todos esses, Senhor, sejam recebidos pela visita, Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o amparo chegue a cada um de nós. E que neste momento possamos, em prece, rogar a Deus e a Jesus e fazer a Ele, Senhor, um pedido que venha do fundo de nossa alma, Senhor, e dizer, Senhor, se eu for merecedor do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor, por favor, ouça o meu pedido, ouça a minha prece, Senhor, e que possa assim abrir as portas para novas oportunidades. E assim, neste pedido, Senhor, que fazemos a Deus e a Jesus, só nos resta agradecer. Senhor, muito obrigado por tudo, por este corpo que me abriga, ó Espírito, pelo teto que tenho, Senhor, onde moro, por tudo aquilo que me ofertaste, pelo alimento, Senhor, pela roupa, pela família que tenho, Senhor, pelos meus familiares. Senhor, muito obrigado pelo trabalho que tenho e pelo trabalho que poderei ter no futuro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar viva, de ter este corpo perfeito. Muito obrigado, Senhor. E que seja feita em nossa vida a vontade de Deus, nosso Pai, que sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Que Deus e Jesus abençoe a todos, meus irmãos. Que assim seja. E uma boa noite a todos, uma boa noite aos irmãos que estão nos assistindo em mais essa oportunidade, que possam levar um pouco desta paz, dessa harmonia, dessa vontade de fazer o bem para os seus lares, para os seus familiares, porque este é o melhor presente que podemos dar ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos dá e nos oferta, e não nos pede nada, apenas que nós amemos uns aos outros e que possamos fazer o bem, sem olhar a quem. Uma boa noite a todos.